Vamos lá, então, hoje vamos estudar o capítulo 20. Estamos chegando aí nos finalzinho, né, desse livro de Apocalipse, livro simbólico, com tantas coisas, tantos detalhes, ainda que a gente tenha se demorado um pouco mais de tempo, né, estudando aí expositivamente esse livro, né, é bom sempre lembrar que sempre passam os detalhes que a gente não acabou não expondo, acabou não se detendo neles. Então, sempre, por isso a gente sempre volta nas Sagradas Escrituras, porque tem o poder inesgotável de nos orientar, de nos instruir para a vida, né? E ao conhecimento de Deus. Hoje vamos, então, para o capítulo 20, que é um capítulo bastante polêmico, é um capítulo aí cheio de coisas, né? Obviamente, o tempo que nós temos não dá, né? E nem tem como, né, entrar nessas polêmicas todas, mas a gente vai fazer aí a varredura, a exposição, para que a gente possa compreender um pouco mais desses 1000 anos, né? Então, vamos fazer aí a nossa retrospectiva, né? A gente sempre apresenta o primeiro quadrinho aí, que é para a gente localizar em que período estamos, né? Já estamos ali no capítulo 20, onde nós lemos nessa escala aí o milênio e o juízo final. Restando pela frente aí novos céus e nova terra, e a conclusão, o desfecho, que é o desfecho dos tempos históricos aí, né? Partindo aí para a eternidade. Então, lembrando que já percorremos tudo isso, né? Lembrando que o Apocalipse ele sempre vai fazer esses relatos em espiral, relatos entrelaçados, 7 vezes ele conta aí a mesma história, né? Para que a gente possa, em cada uma das óticas, ir absorvendo mais detalhes. Então, essa questão aí hoje é a questão do milênio e do juízo final, né? Vimos na aula anterior aí as bodas do Cordeiro, e agora vamos para o milênio. Milênio, pode passar o próximo aí? Então, existem 4 questões que falam do milênio, né? Falaria os 1000 anos, milênio, literalmente significa 1000 anos, mas nós não devemos encarar aqui o milênio em Apocalipse como algo literal, né? Algo travado ali, engessado em 1000 anos, porque como nós vimos em várias oportunidades, em vários outros textos, toda referência de tempo, ela não é exatamente literal, então não seria aqui também. Agora, a questão do milênio, ela tem aí 4 vertentes principais, né, que seriam o pré-milenismo, onde está aí o quadrinho 1 e o 2, o pós-milenismo, né, e o amilenismo. Aí a palavra aí que está usada é milenarismo, né, que é a mesma coisa, mas o mais usual para a gente é pré-milenismo, que é o pós-milenismo e amilenismo. Então, só para dar uma varrida bem rápida aí nessas questões, isso não é mais importante, né? Os teólogos discutem muitos detalhes, encontram textos para dar base para todas essas elucubrações aí, e as pessoas têm as suas posições tranquilamente, um respeitando o do outro aí, e nós veremos isso quando acontecer, né, nos finalmente, quando Deus revelar aí todas essas coisas exatamente como tem que ser. Então, nós temos o pré-milenismo, né, que tem 2 vertentes, um é da dispensacional, né, que é o segundo ali, e esse primeiro aí seria o mais histórico, né? Então, terminando a grande tribulação, viria um período de reinado de Cristo aqui na Terra por 1000 anos, e só então viria o juízo final. No dispensacionalismo, né, esse segundo quadrinho aí, teríamos o dispensacionalismo, né, ele é pré-tribulacionista, crê que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, crê que a igreja não passa por todo aquele sofrimento da grande tribulação,
Depois ela vai arrebatada e volta com Cristo aí na segunda vinda, e depois, então, esses 1000 anos e o juízo final. Então, tem algumas divergências, né? E o pós-milenismo, essa questão, depois da grande tribulação, vem, então, esse período de Cristo na Terra, né? De Cristo reinando na Terra, e a segunda vinda definitiva e o juízo final, então, juntos aí acontecendo no final. Mas a porção majoritária, né, que vem aí de Santo Agostinho, muito tempo aí só predominou esse, era o amilenismo, que é também, né, a predominância do presbiterianismo, né, que o milênio é algo simbólico, né. Depois, no decorrer aqui, vamos ter outras coisas, outros detalhes que reforçam isso. Então, todas essas questões, aí, elas cobrem aí da primeira vinda de Cristo para a segunda vinda, né, e esse milênio mencionado aqui, então, ele seria constatado depois da ascensão de Cristo, né, lembrando que todo o cenário que a gente vê no início do Apocalipse é a ascensão de Cristo, Cristo chegando ali na sala de comando do universo, ele pega ali o rolo, né, da mão de Deus Pai, e acontece todo o desenrolar de Apocalipse. Então, para o amilenismo, não existe um milênio, ele é simbólico, e ele aconteceu desde então, né, desde a ascensão de Cristo, em todo o tempo histórico da igreja primitiva até os tempos de hoje, e por aí vai, né, grande tribulação, e aí vem, então, a segunda vinda de Cristo, concomitante aí com o juízo final acontecendo. Tá? Então, o amilenismo é a posição mais que prevalece. Né? Então, nós vamos ver aqui, então, a queda, né, de Satanás, hoje é a queda do grande dragão, nós já vimos isso mencionado nos capítulos anteriores, e aqui vai com uma forma apoteótica, né, e ele faz uma ordem inversa, né, primeiro caiu o dragão, agora vai cair a Babilônia, primeiro caiu a Babilônia, o anticristo, o falso profeta e o dragão. Agora a gente vai ver aqui a queda do dragão. Então vamos para o texto. Então, parece que não há base, né, para esse milênio de governo de Cristo na Terra, né, como a gente vê quando ele, depois da ascensão, né, antes mesmo ele orienta os seus discípulos, o ide, né, ali no último capítulo de Mateus, ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de fazer discípulos. Então, ali, ele já está com toda a autoridade. Né? Então, isso é um dos pontos aí onde se firma o amilanismo. Ele já está ali reinando, né? Já existe o reinado de Cristo, e isso concomitante com o que Apocalipse descreve ali na sala do trono, né? Então, é a posse de Cristo, né, desse reinado, quando ele vai abrindo selos, e então todas as coisas aí se desenrolam. Então, a queda do dragão, que é a destruição total do mal, né, é a exterminação final. Então, nós vamos ver aqui o reinado de Cristo por 1000 anos e a destruição final de Satanás. Os versículos de 1 a 3 aí, nós vamos ver esse tópico, Satanás, ele é amarrado. Então, no capítulo todo, nós temos 4 cenas, né, que são as divisões aí de texto, que nós vamos encontrar 1 a 3, a prisão de Satanás, né, 4 a 6, o reinado dos santos, 7 a 10, a derrota final de Satanás, e 11 a 15, o juízo final. Né? E a derrota de Satanás acontece, então, em 2 etapas. Né? Primeiro, ele é amarrado aí durante 1000 anos, depois ele é lançado aí no fogo eterno, né? Lançado aí no lago de fogo. E tudo isso nos mostra a soberania de Deus, né? Lutero dizia que Satanás é um cão na coleira de Deus, né? Que só tem ação à medida que Deus permite que ele age.
Então, eu vou ler corrido aí esses 3 versículos, depois a gente destrincha um pouquinho. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, já começa aí falando, né, dessa descida, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave. Então, essa descida aí, né, a gente tem que lembrar da questão, né, de que Satanás também foi lançado, né, foi quando ele foi expulso, também vem procedia do céu, mas foi lançado para a terra, né, viu descer do céu, vinha um anjo, né, em outras ocasiões esse anjo já apareceu, e ele trazia na mão aí a chave do abismo, né? Abismo que a gente já viu pelas outras sessões, que se localiza ali nas profundezas abaixo do mar. Então, o que o anjo está portando aí? Ele tem na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, ele vai acontecer aí o aprisionamento, né, de Satanás. Ele prendeu o dragão. Então, quando ele diz aí, prendeu, é complicado, né? Porque tudo a gente não pode ver na literalidade, né? Estou falando de um mundo espiritual, né? Mas é toda essa linguagem, por incrível que pareça, né? Embora a gente não entenda, é usada para que a gente possa entender, né? Lembrando sempre que essa é uma característica literária da época, né? Que a gente vê aí no Apocalipse, também como no livro de Daniel. Então, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, veja aí que são usados vários nomes aí, né, ao mesmo tempo. Então, os nomes destinados a essa força maligna são mencionados como se estivesse aplicando aí a sentença, né, é dada a voz de prisão e é identificado esse sujeito aí que vai ser o objeto dessa prisão. Então, o anjo vem e ele tem, assim, a chave do abismo na mão, né? Isso a gente vê lá, que está em concordância com Mateus 16. Tem a sua Bíblia na mão aí para a gente abrir alguns textos. Mateus 16. E é legal que, conforme a gente abre alguns textos, aí as coisas vão se esclarecendo, quebra-cabeça vai sendo montado aí na nossa mente. Lá em Mateus 16, versos 18 e 19. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, se lembram dessa ocasião, quando ele está falando de Pedro, quando Pedro faz aí a confissão que ele elogia, Jesus Cristo elogia. Então, aí tem esse recebimento das chaves, ou seja, é uma ferramenta de acionar, né? Então, ele tem na mão aí essa chave, né, que combina. Esse anjo também vem com essa chave do abismo. Toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra, debaixo da terra, toda a autoridade em todas as esferas pertence ao Senhor Jesus. Então, a soberania de Deus tem um destaque aqui bastante grande. E fala também das chaves no capítulo 3, quando fala das igrejas, né? Capítulo 3, verso 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E aí vem aquele texto que a gente gosta muito: o que ele abre, ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então o anjo vem,
na representatividade plena da soberania de Deus, com essa chave do abismo na mão, né? Ele aí é o diretor da prisão, e ele vem com essa grande corrente aí para prender. Voz de prisão é dada, né? Todos os nomes ali são mencionados, né? Dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, foi detido, foi feita aí essa prisão. E lançou-o no abismo, e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Bom, então, vamos entender um pouco essa questão aí, né? Então, ele foi acorrentado por esse tempo específico, determinado de milênio, mas significa um tempo completo, um tempo previsto por Deus, né? Como diz Eclesiastes, tudo tem seu tempo, então esse era o tempo exato que foi designado para que o poder de Satanás fosse restringido. Você lembra, o mundo jaz no maligno, então ele é o príncipe desse mundo. Né? Quando a gente estuda lá em Mateus 4, que a gente vê Satanás ali, parece estar atacando Jesus, lembrem-se que é o contrário, é Jesus quem está atacando a área de governo de Satanás, porque ele está ali, né? O mundo jaz no maligno, ele foi expulso, né, para a terra. E aí, então, ele tem essa condição, né? Satanás, ele tem ali a permissão de fazer as suas maldades, né? De agir conforme é a sua própria natureza, mas então Jesus vem e vai restringir a força dele. Vejam lá em Mateus 12, 29. Lembram-se que Jesus expulsava ali os demônios e as pessoas começaram a dizer, pelo diabo, por Beelzebub, que ele expulsa demônios, né? E tem toda essa discussão. Em Mateus 12, 29, ele fala, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Temos visto várias vezes esse texto também, né? Então, veja bem, Jesus tem a sua vitória na cruz, toda a autoridade, né? Ali na cruz ele esmaga, né? A cabeça da serpente, esse poder vai ser restrito. Então, o que acontece aqui? Como alguém pode entrar na casa do homem valente, né? Diz lá em Marcos, outra versão, e levar dali seus bens. Então, Satanás tem o seu direito ali de domínio, ele tem bens, tem vidas, né, que ele domina ali, que ele influencia, lembram lá do Gadareno, a força extrema que ele tinha, ele rompia as correntes, e nós realmente, quantas vezes já não comprovamos, né, que aqueles estado de possessão, a pessoa adquire uma força extraordinária realmente, então toda essa questão das forças malignas tem essa coisa da força, né, como é que vai entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo, né, que é da onde vem essa expressão famosa do evangelicalismo, né, tá amarrado, mas não é a gente que amarra, quem fez essa contenção aí, quem restringiu esse poder, foi o Senhor Jesus, né? Então ele vem e ele amarra. Então isso daí coincide com toda essa descrição que a gente apresenta aqui. Então o Satanás, ele vai ser amarrado. O que significa isso? O poder de Satanás, das forças malignas, está restrito, né? Restrito para quê? Para impedir, né? Impedi-lo, verso 3 ali, impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Ele está detido, mas ele não está inativo, ele está agindo. No entanto, lembram-se de quando sai ali o cavaleiro
do cavalo branco, ele vai pregar o evangelho a todas as nações. Essa é a ordem que Jesus dá. Então, ele está ali, ele está impossibilitado de impedir que as pessoas se convertam. Está impossibilitado de deter a força do evangelho. Romanos 1 diz, o evangelho é poder de Deus para a salvação. Isso entra diretamente na soberania do Senhor, que assim designou o plano da salvação. Então, o cavaleiro branco está fazendo aí a sua viagem, o evangelho sendo pregado aí a todas as nações, né, para que realmente as pessoas venham a Deus, né? Então, impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, ele está ali detido, mas não está inativo, né? Porque você vai perguntar, poxa vida, né? Se Satanás está detido, por que é tão forte a batalha espiritual? Porque o poder está concentrado no Evangelho. Ele não tem impedimento para o Evangelho. O Evangelho entra e aquele que tem que crer, ele crê. Então, o impedimento é nesse sentido. Então, as nações estão ouvindo o Evangelho. Né? Abre lá em Lucas 10. Deixa eu abrir aqui, Lucas 10, 17 e 18. Diz assim, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará danos. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Guarda esse finalzinho aí, que é importante também para um texto que vem adiante aí. Então, os nomes estão escritos no céu, né? A alegria aqui da salvação, e Satanás não consegue impedir. Por quê? Ele mesmo disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, você associa esses textos que nós estamos mencionando com aquele cenário da sala do trono e Jesus expulsando, né, Satanás e tudo, ele presenciou aquilo, né? Então, lembrando-se que ele é atemporal e ele tem todas as conotações de toda a história acontecendo. Então, é muito interessante a gente fazer as associações com o texto. Então, é impossível que o evangelho seja impedido de chegar às nações. Em tempo, é bom observar, o evangelho não pode ser impedido de chegar às nações. O pregador do evangelho, o missionário, esse pode, porque ele ataca a este. Né? Mas o evangelho, o próprio Paulo disse, né, quando ele estava na prisão, eu estou aqui preso em cadeias, mas a palavra de Deus não está presa, porque Deus restringiu aqui esse poder para impedir que as nações fossem enganadas nesse sentido do evangelho. Então, a nossa missão é pregar o evangelho, é pregar, abrir a boca e pregar. O evangelho é a única arma, esse poder que Deus delegou aqui para que isso acontecesse, para que não houvesse aí esse engano. Então, esse é o caminho. Aí diz, depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vejam que isso concorda com o milenismo, né? Então, quando ele tem a vitória na cruz, né, que depois ele ascende aos céus e começa Atos dos Apóstolos, a história de toda a igreja, o evangelho expandindo para as nações, aí seria então esse milênio e já essa autoridade, dadas os seus, já estão reinando, né? Eu sempre menciono a frase, Jesus Cristo está vivo e reina. Então já seria esse milênio
em curso esse milênio acontecendo. Mas assim que Deus, no seu tempo determinado, né, no seu tempo correto aí, no tempo oportuno, na quantidade oportuna das pessoas, das vidas que ele está regimentando, ele libera, né? Ele libera Satanás para seu poder total ser assim exercido aqui sobre a Terra, que é o período da grande tribulação, né? O período do anticristo que a gente já viu descrito aí. Então, enquanto isso, né? Colossenses 2,15 diz, deixa eu ler o texto, é bom a gente ler o texto. Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, está bastante conexo aí todas as passagens que a gente está vendo, né? Todo esse plano de Deus para ter esse tempo exato aí, para que as nações pudessem receber o tempo de pregação e da salvação. Né? Então, sempre lembrando, está detido aí, está com a força restringida, mas não está inativo. Então, e a soltura aí, por um pouco de tempo, é o período aí da grande tribulação. Então, ele está amarrado. Vamos aí para o próximo slide. Aí vamos falar, então, do reinado de 1000 anos dos santos, né? Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então vamos lá. Então vai falar aí a primeira visão que João tem, né? É a visão do trono, né? E a palavra nas escrituras aqui no Novo Testamento, nós vemos a palavra trono 67 vezes. Né? E nós já vimos várias repetições disso aqui no Apocalipse. Então, dessas 67 vezes, 47 vezes estão no Apocalipse. E 44 vezes correspondem ao trono sendo mencionado no céu. E apenas 3 vezes o trono mencionado como sendo aqui na terra. Então, isso é mais um recurso aí dos amilenistas, né, falando que é muito improvável esse reino aqui de Cristo, de 1000 anos com Cristo na terra. Né? Então, esse reinado aí já está acontecendo, né? Nós estamos já participantes desse reinado. Então, ó, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Então, ele viu almas dos que foram decapitados. Né? Eu ia falar do trono, deixa eu só voltar no trono um pouquinho. Então, das 3 vezes que mencionam o trono na terra, em Apocalipse, vamos ler aqui, Apocalipse 3, aliás, Apocalipse 2:13, desculpe. 2:13. Não, acho que não é essa referência. É 2:13, sim, tá certo. Diz aí, sei onde você vive, onde está
o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Então, está mencionado aqui o trono, né? Não está falando de trono de Deus na terra, está falando de trono de Satanás, né? A quem o mundo jaz no maligno, né? Corresponde. 13:2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como os de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Mais uma vez, o trono terreno aqui, a besta, né? E 16:10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo rei ficou em trevas. Então, as três menções, né, falam aí desse trono que é de Satanás e não do Senhor. Então, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Então, agora, João está vendo aí as almas, né, via as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então, nós já vimos isso também como as almas dos mártires, né, daqueles que morreram aí como mártires, né, e não adoraram, né, não cederam, não negaram o nome de Jesus. Então, ele vai falar que ele viu as almas, né, dos decapitados. Então, são uma linguagem bem poética aí, e lembrando que o crente, então, quando ele passa pela morte física, ele já está com Cristo e, portanto, ele já está reinando com Cristo, né? Então, todos os mortos vão diretamente à presença de Deus, as suas almas vão à presença de Deus e eles já estão ali reinando com ele, veem Jesus Cristo face a face, entram no céu e já estão ali na sua presença. Lembrando que nós não cremos, né, naquele estado de purificação que se chama ali pelo católico purgatório, não acreditamos no sono da alma e também não acreditamos no aniquilacionismo, né, que então deixa de existir quando morre fisicamente, essa alma deixa de existir. Então, esse texto concorda com isso, né? João está vendo a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, né? Lembram das questões que são anunciadas, né? de perseguição e que a besta exige que seja adorada, e a questão do selo, que é algo muito mais espiritual, algo na testa, representando aí o seu domínio próprio, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as obras das suas mãos, na testa e nas mãos, uma coisa mais subjetiva do que objetiva. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E se ressuscitaram aí, a gente tem que discernir, né? Então, eles ressuscitaram, foi o novo nascimento, foi a regeneração. Então, aí os santos, né, eles têm uma primeira ressurreição, né? Nós estávamos mortos em nossos pecados, e aí somos regenerados. Aquela já é a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, né? E agora aí vai acontecer aí a ressurreição corporal, que agora tem aí na sequência o juízo. Então, aqueles que são convertidos têm essa primeira ressurreição, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o verso 5 diz: o restante dos mortos não voltou a viver, né, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqueles que morrem sem Cristo não estão ali na presença do Senhor. E eles têm apenas a segunda ressurreição, porque morreram sem a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. E aí vai dizer, então, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, daqueles que nascem novamente, daqueles que estão em Cristo. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus
e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Muitas vezes repete, né? Reinarão com ele durante 1000 anos. Então, tudo isso com essa linha ali do amilenismo, de que isso tudo já está acontecendo, aí, aguardando a volta de Cristo e o juízo simultâneo aí na consumação, e não a Cristo voltar para iniciar aqui mil anos, né? A posição aí do amilenismo é que eu estou enfocando mais aqui. Tá? Então, bem-aventurados são, né? Eles não têm a morte eterna, né? Eles teriam aí esse reinado com Cristo, e esses 1000 anos seriam um sabático, né? Um descanso messiânico após a vitória de Cristo na cruz, enquanto aí o cavalo branco vai dando a sua volta aí, levando aos confins da terra o evangelho. Lembrando aí que esse milênio, esses 1000 anos, não é literal, mas é um tempo exato em que o poder de Satanás é quebrado, para que o evangelho possa aí trazer e arregimentar as pessoas para o reino de Deus. Seguindo, próximo slide, a libertação de Satanás e a batalha final. Então vai, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, né? No slide anterior havia um impedimento, depois libera geral e ele vem com suas crueldades máximas aí. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então, aí a questão da soberania tá muito firme, né? Então, tem um tempo correto em que ele é impedido, e depois esse tempo, né, em que estão sendo selados com a marca da besta, vai ter as nações, elas vão entrando no sistema anti-Deus, elas vão rejeitando a palavra de Deus, rejeitando aí o aspecto político, aspecto econômico, aspecto religioso, e vão haver nações aí, então, que elas entram, se tornam aliadas do dragão, né? Quando menciona esse nome, Gog e Magog, significa aí, então, uma coalizão das nações que aderem e se reúnem ali para a batalha. Então, a soltura de Satanás é ali na grande tribulação, a gente vê a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, né? A grande Babilônia e todos os aliados ali, onde nós já vimos Deus falando aí, né, como fica contrafeito ali o seu coração com toda aquela ação, né, que está sendo feita aí do sistema anti-Deus, do sistema da besta, que vai culminar, vai ter apoteótico ali com a encarnação ali do anticristo e todas as coisas aí que estão por vir. Então, ela vai selar aí, então, os seus adoradores, né, que são muitos, né, seu número é como a areia do mar, né, querendo dizer aí como se multiplicam aí aqueles que são selados aí pela besta. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou, né? Então, aí, essa coalizão, né, ela tem uma liderança, ela se organiza, a gente sabe que a batalha espiritual ela é invisível, que é representada aí como uma verdadeira batalha campal, né, com toda a oficialidade do poderio militar, todo ali bem descrito, como a gente vê na batalha do Armagedon, né, que ela é também simbólica, né, todo aquele posicionamento para ocorrer a batalha, e no fim a derrota é uma derrota sem armas, né? Cristo vem com o sopro da sua boca, ele derrota, praticamente não tem a batalha e tudo se desfaz, né, com o poder do Senhor. Então, essas nações que marcharam são essas coalizões, né? Então, muitos
Lá o Gog e Magog é uma referência de Ezequiel 38 e 39, né, onde a gente vê ali que existe a batalha daquelas nações e depois as próprias nações inimigas se confundem. Né? Então, as coisas dos textos, dos livros bíblicos, elas se conectam perfeitamente. Depois diz no 10, aí o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Então, acontecem aí duas etapas, né? Então, ele é detido, o seu poder ele é restrito, até que seja esse momento aí, né, que ele é lançado no lago de fogo e enxofre, o diabo e todos ali, o seu time das trevas. Agora, ele vai ser lançado lá, ele vai ficar ali numa detenção eterna, né? Ele é eterno, né? E ele vai ficar ali atormentado dia e noite, né? E aqueles também que têm a sua marca vão ter aí o mesmo destino. Lembrando-se do texto lá em que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, né? Não foi criado para o homem, mas o homem que não aceitou aí o seu advogado, né? Não aceitou o seu resgatador, vai ter esse mesmo fim, onde a gente vê muito, muito clara aí essa doutrina, né, de céu e inferno, essa dualidade, e a questão da ressurreição, né, todos ressuscitam, não tem aquela, né, de acabou, vira fumacinha, sumiu, né, todos têm a ressurreição, e aí uns têm um destino, outros têm outro. Então, esse destino de Satanás já está traçado aí dessa forma. Vamos seguir? Aí vem o julgamento do grande trono branco, grande trono branco. Depois vem o grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Olha que extraordinário, né? Esse verso vem e fala do trono branco, né? As menções do trono na terra que tínhamos ouvido antes aí era o trono de Satanás, né? E realmente a justiça nessa terra está um negócio satânico, né? As coisas não vão muito bem, mas quando desce esse trono, né? Um grande trono. E qual é a cor desse trono? Né? Um trono branco, aonde desce aí a perfeita justiça, né, com uma perfeição, né, com isenção de mentira, de fraude, sem puxar, né, para um lado, puxar para o outro, mas aquele que examina, que sonda, que sabe todas as coisas. Então, a visão do João é observar, né, o trono e aquele, né, poderoso que estava assentado. Então, aí já vem a dupla função, né? Vem Jesus aí como rei e como juiz, essa visão extraordinária aí de João. E assim, o poder é tanto que a fala seguinte de João é: a terra e o céu fugiram da sua presença. Ou seja, diante dessa presença daquele que tem atributos imbatíveis, impactam de tal forma que tudo se destroçou, né? Tudo foge, né? Toda aquela revolução cósmica que a gente vê descrita, né? E o céu enegreceu, o sol se tornou negro, a lua se tornou sangue, as estrelas caíram, né? O céu desapareceu, as montanhas abaladas, né? Isso tudo acontecendo diante da presença desse que é o rei, que é o juiz, e a glória dele enchendo todas as coisas, né? E os céus e a terra fugiram, né? E não se encontrou lugar para eles. Então, só o destaque aí para a visão do trono. João caprichou aí. Segue.
E aí vem, então, o julgamento dos justos, e também os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, essa visão aí de respeito ao julgamento dos justos, né, dos justificados em Cristo, e diz que eles estavam ali de pé diante do trono, né, toda essa situação é colocada dessa forma, né, para que a gente possa ter um entendimento da ação divina, não devemos também pensar numa literalidade, mas observe aí como ele fala, ó, como que a organização de Deus é fantástica, né? Vem o trono, toda aquela visão, e tudo muito estruturado, muito organizado, né? E aí, livros foram abertos, né? Livros foram abertos. E um dos livros era aí o livro da vida, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado. Então, aqui é a abertura dos livros, né? Se você vê lá em João 3, verso 18, olha que ele diz lá no iniciozinho do Evangelho de João, né? Depois de ter falado, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E depois, diz aí, depois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O Evangelho sendo pregado. Então, para aquilo foi mandado o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí, olha o 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, isso já está posto, né? Efésios diz que os eleitos já foram eleitos desde a fundação. Então, os livros já estão escritos, né? O livro da vida está escrito. E diz aí, outro livro foi aberto, o livro da vida. Que livros são esses, então, pessoal? Retomando o verso aí, olha. E também os mortos, grandes e pequenos, ou seja, de toda espécie, né? De pé diante do trono. E livros foram abertos. Há uma espécie de livros no plural aí, foram abertos, estavam ali preparados, e outro livro foi aberto. Esse é o livro mais importante, é o livro da vida. Então, ele foi aberto, e aqui já está dizendo, né? Quem está com o nome aí já está salvo. Então, quais são esses outros livros abertos? São os livros das obras, né? As obras, elas são a base pelas quais o Senhor vem e traz com ele a sua recompensa, o seu galardão. E aí diz, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, tem um livrinho aí, né, com as anotações do Senhor, para ele saber aí, esse momento aí dessa designação do galardão. Né? Mateus, vamos abrir Mateus 12, 36 e 37. Doze, 36 e 37. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas obras, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados, né? O nome está no livro da vida, aqui é a questão da avaliação das obras, né? Então, as obras, entregando aí para que sejam entregues o galardão. Então, nós fomos salvos
para as boas obras. Então, haverá um registro das boas obras que estão ali para o nosso galardão, né? As más obras já foram pagas com o sangue de Cristo nas mãos, mas estão ali também registradas. Não sei se vai tirar ponto seu e meu. Ai, ai, ai. Então é isso aí. Olha que bacana isso, né? Tudo muito bem organizado. Próximo. Agora aí é o finalzinho, né? O julgamento dos pecadores. Então, assim como os justos vão receber um galardão, receber uma recompensa pelas boas obras praticadas, a recompensa dos ímpios é a recompensa inversa, né? Essa palavra não ficou bem colocada, dos pecadores, né? Pecadores também nós somos, mas aqueles que resistiram, né? Que ficaram ali no sistema anti-Deus e deixaram comer solta aí a marca da besta. Então, aí o acontecimento o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. As características, os critérios de julgamento são semelhantes ali, né? As obras. Todos tiveram oportunidade de ouvir o evangelho que foi pregado em todas as nações. Todos tiveram oportunidade de realizar boas e más obras, né? Então, esse é o momento aqui do acerto de contas, onde é designado aí o juízo final. Então, o mar entregou os mortos, né? Não significa aqui que aquelas pessoas que morreram no mar, não é isso, né? Lembra-se que ali, abaixo do mar, né? A morte, o Hades, o abismo, né? Aqueles que já estão aí nesse destino, eles também são entregues ali, né? Também eles vão ser julgados. E diz, então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Ou seja, agora vem esse julgamento, não importa onde morreram, cada um a um vai ser julgado e haverá a destruição completa da morte e do túmulo, né? Não haverá mais morte, né? O estado de morte ele é extinto. Então, esse é o momento em que o Senhor remove, né, toda a desordem do universo e todas as coisas vão entrar em harmonia. E a gente vê aí, então, a representação da condenação dos rebeldes, né, a punição dos perversos, que é a recompensa inversa do galardão, né? Aquilo que você plantou, você vai colher de Deus, não se zomba, né? Então, e afinal ali, versículo 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, as consequências de uma vida sem Cristo estão aí muito bem designadas, né? Então, aí, todo o universo, né? Lembram do texto de Romanos, toda a natureza geme, né? Toda a criação, ela vai ser tudo, ter novidade de vida, né? E tanto que o próximo versículo ali vi novos céus e nova terra, já aí no capítulo 21, né, do capítulo que nós vamos ver na semana que vem. Então, tem toda essa questão aqui que esse capítulo encerra, né? Espero que tenha dado aí para fazer um resuminho, né, você ter tido aí um entendimento melhor, casando aí com as outras porções do Evangelho que vão nos abrindo um entendimento, não é? Então tá, acho que era isso, encerramos aqui.